Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e esse será o nosso último vídeo da série de dicas de bicos de confeitar. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer alguns modelos e mostrar para vocês algumas técnicas que eu uso para pingar com alguns bicos que eu mostrei nos vídeos anteriores. Então se você não assistiu ainda, corre lá para conferir que eu deixei muitas dicas para vocês. Então bora pro vídeo agora! Segue a gente lá no nosso Instagram para vocês participarem de todas as enquetes que a gente faz voltada para decidir o conteúdo que será ensinado aqui no nosso canal. E no nosso Instagram também tá cheio de dicas e alguns vídeos lá para vocês terem noção de como que funciona o processo de criação de suspiros personalizados. Oi pessoal, esse é o nosso último vídeo da série de bicos de confeitar. Eu vou fazer aqui alguns modelos de suspiros para demonstrar para vocês como que eu pingo os suspiros e para também dar dicas de qual modelo de bico que eu tô usando. Então agora na prática vocês vão ver o resultado de cada bico de confeitar. Se você não assistiu os vídeos anteriores que eu falo sobre bicos de confeitar, eu dei várias dicas também e mostrei também outros modelos que eu uso no dia a dia aqui na minha produção. Então, quando eu sempre posto esse suspiro lá no nosso Instagram, que são as gotinhas recheadas ou alguns personagens, o pessoal sempre me pergunta bastante qual o número de bico que eu usei, qual o tamanho. Então, eu trouxe aqui para vocês essa dica. Esse bico é um bico perlê grande, ele tem 2,5 cm, mas você pode encontrar ele pela numeração 18C ou C18, você vai encontrar nessa numeração. Então, é esse bico que eu faço essas gotinhas de suspiros e esses personagens de suspiro também que eu sempre posto lá no Instagram e muita gente sempre me pergunta qual o tamanho do bico que eu uso para fazer. Então, para vocês terem essas dicas já em mãos para procurar e para saber qual o tamanho certinho do bico de confeitar. E aproveitando aqui também, dando essa dica para vocês, esse é um modelinho de suspiros que eu sempre faço no tema unicórnio. Então esse bico menorzinho que eu tô pingando aqui é o bico número 21, eu mostrei no vídeo anterior de bicos de confeitar, os pequenos. Então esse é um modelo de suspiro que sempre sai bastante e eu quis trazer aqui para vocês para mostrar um pouquinho, para vocês terem noção de como que eu faço também. Então a forma de pingar e esse efeito de cores no saco de confeitar para deixar ele coloridinho assim. Eu também já deixei outros vídeos lá no nosso Instagram que eu mostro como que eu faço essa mistura de cores em listras e depois coloco dentro do saco de confeitar para você fazer com esse efeito de unicórnio. Então esse é um modelinho que eu sempre faço, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, que deu para entender certinho qual bico que eu uso para fazê-los. E aqui eu vou fazer outros tipos de suspiros também para vocês verem o efeito do bico 2F. Então eu mostrei esse na série de bicos de confeitar, os bicos maiores. Então a forma que você pinga vai definir o tamanho do seu suspiro. No caso eu tô fazendo aqui pequenininho, mas depois eu vou fazer para vocês verem como você pressiona mais o saco de confeitar, você consegue fazer um suspiro bem maior. Então você pode fazer um suspiro pequeno e um suspiro um pouco maior, usando sempre o mesmo bico. Tudo vai depender da pressão que você coloca na mão e assim vai ter esse resultado, suspiro grandes ou pequenos. E essa é uma mini roseta que eu sempre faço bastante. E essas são algumas formas de vocês fazerem suspiros e algumas dicas também de como vocês podem usar o mesmo bico para fazer vários modelos. Então são infinitas possibilidades de criação e o resultado final fica perfeito. E no vídeo a seguir eu vou mostrar para vocês também outras dicas e como pingar com o bico russo e com o bico sultane. Então esse sai alguns modelos de suspiros simplesmente perfeito que vocês vão amar. Então eu vou deixar muitas dicas para vocês que vão ajudar bastante. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações para você receber uma vez logo que a gente postar um novo vídeo. Comenta aqui o que você achou e segue a gente lá no Instagram para mais dicas também e para vocês participarem das enquetes que a gente decide qual o assunto do vídeo que vamos gravar para cá. E eu também trouxe uma outra dica aqui para vocês, que é do bico russo, que já sai o formatinho de flor. Então eu tô fazendo com merengue para vocês verem como que fica já o formatinho da rosa. Eu usei esse bico de confeitar que fica o formatinho da rosa, você pode ver no vídeo anterior que são 4 modelos de flores que você pode estar fazendo assim e já sai esse modelinho de flor. Fica bem bonitinho, fica super delicado.
Eu vou colocar também umas folhinhas com um bico folha um pouco maior. No vídeo anterior eu mostrei a numeração dos bicos, todos eles, e os tamanhos também que eu sempre mais uso. Então esse é um bico folha, é um bico grande. Depois eu vou fazer um outro formato de folha para vocês verem como que fica o resultado. Fica super bacana. Então esse bico russo, você já pinga os suspiros e já sai assim, com esse formato prontinho de flores. Fica super bonito, fica bem delicado. Espero que vocês tenham gostado. No vídeo anterior de dicas de bico de confeitar, eu mostrei 4 modelos desse bico russo, então tem outros modelos de flores também, que fica super bonito. E a seguir também eu vou mostrar para vocês como pingar com o bico sultane, que é aquele bico maior, que o suspiro já fica parecendo uma rosquinha e fica bem bonito também. Então, para fazer esse efeito de cor, você pode fazer listras no saco de confeitar. Nesse vídeo aqui eu fiz as listrinhas dentro do bico mesmo, né? Como o bico é bem grande, então ele tem toda a borda bem larga. E assim você pode colocar listrinhas de corante mesmo. E quando você aplica o merengue já sai com esse resultado, que fica super bonito. Então você pode fazer dessa forma ou fazer listras no saco de confeitar. E para você pingar o suspiro, você pressiona bem, como eu tô fazendo. Enquanto você pressiona, sai o formato, você já puxa rapidamente para ele ficar com esse formatinho de rosquinha. Esse é um formato de suspiro que fica super bonito. E agora eu vou fazer um efeito de folha. É a mesma dica também dos outros bicos. Você pode fazer uma folha pequenininha. E se você também pode fazer uma folha bem grande, fazendo dessa forma que eu faço. Então você dá o formato certinho nas folhas que você quer e no tamanho. Então, vamos ter também um outro vídeo, que será na próxima semana, um outro tema também que vai ficar super importante. A gente vai fazer uma enquete lá no Instagram para vocês decidirem se vocês querem que eu mostre outros modelos de suspiros. E esse é um bico de confeitar que eu uso bastante, que é o bico 4B. Mostrei todos eles no vídeo anterior de bicos de confeitar grandes. E aqui eu faço os mini suspiros. Eu sempre faço os mini suspiros com esse bico 4B. Quando é um micro suspiro, que é bem menorzinho que esse, eu faço com um bico 199 ou 32 ou 21, que são os bicos pequenininhos que eu mostrei no vídeo anterior. Então, dando aquela mesma dica do outro bico de confeitar 2F, o tamanho vai depender da pressão que você coloca na sua mão e que você pinga um merengue ou um chantilly ou dessa forma. E também as mini rosetas com o bico 4B. E esse é um bico de confeitar que eu uso bastante, então muita gente sempre me pergunta quais os bicos que eu uso para fazer os suspiros, mini suspiros. Então fica certinho que é esse. E também é o mesmo bico de confeitar que eu uso para fazer as conchinhas, que eu faço os corações também, que fica nesse formato. E você pode fazer pirulitos, rosas recheadas, base de pavlova. E como eu falei, eu também faço o coraçãozinho com esse bico 4B e fica perfeito. Então ele é um bico que eu uso bastante e que fica o resultado muito bonito. E vocês vão ver agora, usando o bico pétala 104, eu fiz aqui essa flor, um pouco acelerado o vídeo, mas para vocês terem noção de como que fica a aplicação, e vocês também podem usar de outra forma. Então, usando o bico pétala, que eu uso bastante para fazer outros tipos de flores também, e que sempre recebo perguntas sobre ele. Então eu mostrei nos vídeos de bicos menores, e esse é o bico folha, ele é o número 70, que é menor daquele anterior que eu mostrei agora nas rosinhas, então ele fica com esse resultado também. E esse é um outro bico de confeitar que eu uso bastante, que sempre parece com outro bico que é um E. Esse daqui é o 2C. Então sempre que eu uso esse bico, muita gente me pergunta porque ele é um pouco parecido com o eu mostrei nos vídeos anteriores sobre os bicos de confeitar. O efeito dele fica bem parecido, então ele fica super bonito. E olha só essa dica de você pingar colocando mais pressão na sua mão e fazendo o tamanho dos suspiros como você quiser. Você pode fazer o suspiro pequeno e um suspiro grande, assim, que fica muito bonito também. E da mesma forma, você também pode fazer as mini rosetas e olha só o resultado que fica. Ele fica bem bonito, ele fica parecendo com o bico 1E, que vocês vão ver a seguir. É bem parecido, mas o bico 1E é um pouco maior que esse, mas ele dá também o mesmo efeito, que fica super delicado nos suspiros.
Então esse é o bico que eu gosto bastante de usar. Eu sempre faço pirulitos, o arco-íris, como mostrei no vídeo anterior, que muita gente sempre me pergunta quando eu faço aquela nuvem 3D com o arco-íris, é esse bico 1E que eu sempre uso. Então ele faz esse efeito. E uma outra dica também aqui de como colorir os suspiros assim, o merengue, para sair dessa forma. Também já deixei vídeo lá no nosso Instagram. Você faz listras com as cores do merengue e em seguida você vai aplicar no saco de confeitar e fazer esse efeito. Então corre lá no nosso Instagram para pegar também outras dicas que eu sempre deixo de suspiros. Então esse é o bico 1E que eu sempre utilizo e que ele fica assim com esse resultado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha tirado as dúvidas. Esse é um vídeo super importante porque muita gente sempre me pergunta e pede sempre dicas de bico de confeitar. Então espero que vocês tenham curtido e nos próximos vídeos vamos falar de outros assuntos e fazer outros modelos. E se você assistiu até aqui e viu os vídeos anteriores, comenta aqui nesse vídeo, não esquece de deixar sua opinião, é importante saber e ter a participação de vocês também. Comenta aqui o que você achou, se você gostou das técnicas, se ficou alguma dúvida, comenta aqui também que eu vou estar respondendo. Segue a gente lá no nosso Instagram para mais dicas e para vocês participarem das enquetes que vamos ter nos próximos vídeos. Eu já pensei no assunto aqui para ensinar para vocês, então corre lá no nosso Instagram para a gente decidir qual será os próximos vídeos aqui do canal. Não esquece de curtir, de comentar e se inscrever no canal e manda esse vídeo também para quem você conhece que precisa saber dessas dicas. Então, até a próxima.